Crianças, bom dia, bom dia. Hoje é dia 16 de setembro de 2020. Nós hoje vamos estudar no livro de Isabela Carpaneda de português, tá bom? E aí nós vamos ver um conto que tem como esse título. E o príncipe foi pro brejo. Beleza? Vamos ficar atento a ele. O objetivo desta aula hoje é compreender o uso de marcadores temporais, tá bom? É fundamental vocês identificar os marcadores de tempo. A palavra temporais vem da palavra tempo. E é muito importante que a gente compreenda as palavras que se referem a tempo. Depois, compreender os processos de criação do conto parodiado, tá bom? Compreender o uso de provérbios populares. Pesquise aí os provérbios, também muito importante. Compreender os processos de criação da narrativa ficcional. Narrativa ficcional, ficcional vem da palavra ficção. E a palavra ficção é de algo que não é real, ou seja, algo irreal, que vem do nosso imaginário. E inferir informações a partir de elementos paratextuais de um conto. Inferir informações, tá bom? Então, vamos para nossa atividade. Então, peguem aí o livro de vocês, tá bom? E vamos fazer a leitura. Ó, vamos lá, junto comigo? E o príncipe foi pro brejo. Olha aí o título. Veja aqui, ó. Se eu tivesse colocado. Aqui eu tô, ó. E o príncipe foi pro brejo, ó. Se eu tivesse trocado esse ponto aí, pelo esse ponto aqui, a entonação da frase seria o mesmo? E o príncipe foi pro brejo. Seria a mesma? Não, olha como é diferente. E o príncipe foi pro brejo, né? Então, a entonação é diferente. Então, vamos ler a leitura. O príncipe e a princesa se casaram e não foram felizes para sempre. Tudo começou quando o príncipe gritou e a princesa fingiu que nem escutou. Logo depois, à noite, ele roncou. No dia seguinte, à mesa, ele arrotou. Certa vez, a princesa colocou seu vestido novo e ele nem notou. Saiu, nem a beijou. E até ele saiu e até um pum soltou. Meu Deus. Foi assim que tudo acabou. Menina,
O Príncipe Foi pro Brejo, editora São Paulo, Folha de Letras, ano de 2014, não paginado. Não tem página esse livro. Nossa Senhora, que príncipe, hein? Que príncipe. Vamos logo entender a pontuação desse texto. Preste atenção que no início do texto, do parágrafo ou do título, tem uma reticência. Por que que essa reticência foi usada? Logo aqui tem outra reticência. E aqui uma outra reticência. Mais aqui uma outra reticência. Por que que esse texto tem tantas reticências? Vamos estudar um pouco sobre reticência? Veja, reticência denotam interrupção ou incompletude. A palavra incompletude vem da palavra incompleta. Incompletude vem da palavra incompleta. Aquilo que não está completo está incompleta, por isso está incompletude. Ou seja, pensamento que não foi concretizado, que não houve um fechamento, né? Porque se quer deixar um suspenso ou porque os fatos de não com breve espaço de tempo intervalar ou porque nosso interlocutor nos toma a palavra. Ou hesitação em anunciar. Ele hesitou, ele deixou de anunciar. Tá bom? Então, esses são os casos onde pode haver a reticência. Vamos lá. Reticência é usada para interrupção de fala, incompletude do pensamento, o pensamento que não está completo. Tá joia? Então, veja, ó. E o príncipe foi pro brejo. Então, o que foi? Por que foi usada essa reticência? Para informar que uma parte aqui desse texto foi omitido, né? Ficou uma parte que, ou seja, tem alguma coisa que aconteceu antes, ou seja, o texto foi cortado. Aqui, né? Foi cortado o texto. Tem alguma coisa aqui deixou de ser dita, né? O príncipe e a princesa se casaram e não foram felizes para sempre. Ó, então aqui tem alguma coisa aqui, por quê, ó? Aí tudo começou quando o príncipe, aí a princesa fingiu que nem escutou. Escutou, aí tá vendo? Escutou o quê? Né? Tudo começou quando o príncipe gritou e a princesa fingiu que nem escutou. Nem escutou o quê? O príncipe gritar. Então, ele omitiu a fala, né? Houve uma omissão aqui. Logo depois, à noite, ele roncou. Ó. Então, houve também uma omissão de informação aí. Certo? Olha aqui a reticência. Certa vez, a princesa colocou seu vestido novo e ele nem notou. Então, o texto aqui foi cortado, deixou alguma coisa de ser escrita. Do mesmo jeito aqui, tá bom? Então, veja, reticência indica omissão, interrupção. Ok. Vocês já ouviram uma expressão parecida com esse título aqui? E o príncipe foi pro brejo.
Qual é a expressão que nós, ou que você conhece, que é parecido com esse título? Veja que esse título aí foi parodiado. De que expressão? Muito bem. Eu aposto que você já falou nessa expressão. A vaca foi pro brejo. E a vaca foi pro brejo. Vocês já ouviram essa expressão, que a vaca foi pro brejo? Vocês conhecem a história que tem a vaca foi pro brejo? Tia vai já contar para você, tá bom? Muito ruim. Então, essa palavra foi pro brejo, quer dizer que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ah, coisa boa, né? Que algo se foi ruim, algo se deu mal. Que será que essa história de príncipe e a princesa vai ter um final como os dos contos tradicionais? Será que essa história vai ter um final feliz como o dos contos tradicionais? Será? E outra coisa, esse príncipe se parece com os contos tradicionais, por exemplo, da Bela Adormecida, da Bela e a Fera? Será que ele se parece com um gato de bota? Será que esse conto aí se parece com esses contos tradicionais? Não, né? A Bela e a Fera, como era que o príncipe era no final? O gato de bota, como que o príncipe foi no final? A Bela Adormecida, a Branca de Neve, o príncipe era gentil, o príncipe era educado, o príncipe era atencioso. E esse príncipe aqui, ele é educado? Ele é gentil? Ele é atencioso? Não, né? E uma outra coisa que eu quero que vocês percebam. Nesse texto tem onomatopeia, tá? Vamos conhecer o que são onomatopeia. Vou trazer aqui para vocês, a onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas, o fonema é a mesma cor de som, ou palavras que emitem sons naturais que sejam de objetos, de pessoas ou animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, ou seja, da fala, motivo pela qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinho. Aí aqui eu trago para vocês, mostrando algumas, uma onomatopeia. Prim, um menino aqui com raiva, e o outro aí, né, e a fumaça. E esses sons que você escuta, ó, aqui, as onomatopeias, né, que é figura para mostrar que o menino está sentindo dor. E exemplo de onomatopeia nos quadrinhos também é muito empregada nos textos enviados pela internet. Por exemplo, kkkk, ris. E outra coisa, quando a pessoa está falando assim, é muito mimimi, ó. O mi, blá, ou seja, blá, 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 também são onomatopeia, tá bom? E já caiu em concurso. No concurso que eu fiz, tinha esse mimimi aqui, ele perguntando que classe de palavra era essa, classe gramatical. E confesso a vocês que eu não acertei. Aí agora eu trago para vocês uma onomatopeia, bum, bum, bam. Bam, zum. Aí, din, dom, din, clic. Tá aí, smic, que é um beijo, né?
Fazer que tá apaixonado. Pof. Bum, pum. Frupt. Então, isso aí é algumas onomatopeias. Então, para aí, ó. Pra dizer que a pessoa está ressonando, ó. As onomatopeias aqui, ó. E esse aqui. Bum. Pra dizer que a pessoa arrotou. Né? E um pum aqui, ó. E um pum. Pra dizer que a pessoa... Né? Então, isso são onomatopeia. E como eu disse que o objetivo dessa aula era compreender o uso dos marcadores temporais, como você está vendo aqui, ó, o uso dos marcadores temporais, então nós vamos para ver eles. Então, vocês, ó, isso aqui é fundamental que vocês escrevam no caderno, façam mais pesquisa e aprendam. Tudo que dá ideia de tempo. Nossa atividade está lá na página 32 e 33. O objetivo dessa aula: compreender o uso dos marcadores temporais. Quais são os marcadores temporais? Que classe gramatical ele pertence? Pertence aos advérbios, pertence às locuções adverbiais e também às preposições. Só que eu não vou estar agora falando exatamente de classe gramatical, não. Quero que vocês prestem atenção, ó. Ontem, hoje, amanhã, já, agora, logo, cedo, tarde, outrora, breve, nunca, sempre, jamais. Esses são os advérbios que se referem a tempo. Aí vamos para as locuções adverbiais, marcador de tempo. Em breve. Qual é a diferença do advérbio para a locução adverbial? Preste atenção que na locução adverbial é formada por duas ou mais palavras. Em breve, logo mais, à tarde, à noite, pela manhã, tá vendo? Formado por duas ou mais palavras. Essa é a diferença. Por vezes, de tempos em tempos, de quando em quando, às vezes, tá certo? Veja, duas ou mais palavras. E os advérbios é formado só por uma. Ontem, hoje, amanhã. Outros marcadores de tempo são depois disso, durante, enquanto isso, certo dia, depois de alguns anos, uma semana antes, enquanto isso, logo que, assim que, após. Olha, essas palavrinhas vocês podem escrever numa folhinha, deixa lá no seu cantinho de estudo, porque elas aparecem muito em prova, viu? Muito, muito, muito mesmo. Tem fundamental importância vocês aprenderem essas regras gramaticais, que são marcadores de tempo, tá bom? E você, ó, a vida inteira que você for fazer uma prova, daqui para frente vai ter marcador de tempo. Aí ele traz aqui só uma pinceladazinha de marcador de tempo, mas é importante a gente se aprofundar um pouco. Aí vamos para a página 133. Leiam aí comigo. Questão 4. A história se passa em apenas um dia? Essa história que a gente viu, o príncipe foi para o brejo, se passa em apenas um dia? Vamos ver, ó. O príncipe e a princesa se casaram e foram felizes para sempre. Ele quer que você observe os marcadores de tempo dentro desse texto. E ele já traz marcado, ó. Logo depois é o marcador de tempo. Certa vez, no dia seguinte, esses são os marcadores de tempo. Logo depois, no dia seguinte, certa vez, ó, certa vez é um tempo que ele não diz qual é. No dia seguinte, ó, passou hoje, aí como fosse amanhã.
Logo depois, veja que ele não passa em... Ele não dura só um dia, né? O que é que ele perguntou? A história se passa em apenas um dia? Não. Escreva o trecho que justifica a sua resposta. Muito bem, qual é? Ó, o trecho que você vai escrever. No dia seguinte, é isso, ó. Vai escrever esse texto. No dia seguinte, não, logo depois, no dia seguinte, outra vez. Aí você escreve lá, tá bom? Questão 4. Vamos aqui para a quinta questão. Ele pede para você sublinhar dentro do texto, então você sublinha lá, tá bom? Quinta questão. Você conhece a história de Cinderela? A jovem foi impedida de ir ao baile, mas que, com a ajuda de sua fada madrinha, conseguiu encontrar um príncipe encantado? Leia o trecho do conto e complete-o com marcadores de tempo. Complete-o, ó, complete. Esse O aqui está se referindo a quem? Completar o quê? O conto. Complete o conto com os marcadores temporais de forma a mostrar a passagem do tempo. Aí tá aí os marcadores temporais. Certo dia, depois de alguns anos, uma semana antes do baile. Então, como que que marcador temporal nós vamos colocar aqui no início? Ó, o pai de Cinderela morreu. Ela se sentiu muito sozinha, pois a madrasta e suas filhas a tratavam muito mal. Além disso, exigiam que ela fizesse sozinha todos os serviços domésticos. Então, o que é que nós vamos colocar aqui de marcador temporal? Certo dia, o pai de Cinderela morreu. Será que dá certo? Ou, depois de alguns anos, o pai de Cinderela morreu e ela se sentiu. O que é que se passou-se nessa história? Então, qual o marcador de tempo que nós vamos colocar? Muito bem. Porque o pai de Cinderela se casou com essa mulher. Aí, o que foi que aconteceu com ele? Depois de algum tempo, ele morreu. Então, você vai escrever esse marcador de tempo aqui, tá bom? Qual marcador de tempo você vai colocar? Esse aqui, ó. Depois de alguns anos, o pai de Cinderela morreu. Ela se sentiu muito sozinha, pois a madrasta e suas filhas a tratavam muito mal. Além disso, exigia que ela fizesse sozinha todos os serviços domésticos. Houve uma festa grande. Que palavra nós vamos colocar aqui? Houve uma grande agitação no reino. Foi anunciado que havia um baile no palácio e o príncipe escolheria uma jovem para se casar. Todas as moças do reino foram convidadas. Que palavra nós vamos colocar? Muito bem, certo dia, e você vai colocar bem aqui, essa palavrinha aqui, certo dia, aqui, ó. Certo dia houve uma grande agitação no reino, foi anunciado que havia um baile no palácio e o príncipe escolheria uma jovem para se casar.
Todas as moças do reino foram convidadas. A madrasta e suas filhas começaram a se preparar. Que palavra a gente vai colocar agora? Muito bem. Vamos colocar esse marcador de texto aqui, ó. Uma semana antes do baile, a madrasta e suas filhas começaram a se preparar e não deram um minuto de sossego para a pobre Cinderela. Então, sexta questão. Combine com o colega e o professor a data para irem à biblioteca. Nós não estamos aí, né? Vamos pular essa daí. Então, eu vou substituir essa atividade aqui, ó. Para vocês vão combinar. Vocês não vão fazer essa daqui, porque a gente não pode ir para a biblioteca. Mas a gente vai fazer uma pesquisa, tá bom? E vocês vão escrever uma lista de marcadores de tempo. Que foi que eu fiz para que vocês pudessem realizar essa atividade aqui, que vocês vão marcar uma lista, vocês vão escrever uma lista de marcadores de tempo que tem dentro do texto. Veja o que é que eu fiz. Eu baixei no PDF um livro, tá bom? Ó, com contos tradicionais. Livro com contos tradicionais e fábulas, lendas e mitos. Então, você vai procurar nesse livro nos contos marcadores de tempo. Ó, nós temos aqui o Príncipe Rã ou Henrique de Ferro. Num tempo que já se foi, olha aí, ó, o marcador de tempo, ó. Num tempo que já se foi, ou seja, no tempo passado. Certo? Então, uma vez, ó, marcador de tempo. Então, é isso que eu quero que vocês procurem, verifiquem, pesquisem nesses contos, o marcador de tempo e escreva, tá bom? Aí vocês encontrou, que tem vários textos, ó, vários contos. Então, vocês pesquisem nesse conto, João e Maria. Tá bom? Olha aqui o marcador também, ó. Há muito tempo, ó. Marcador de tempo. Então, espero que vocês façam um excelente trabalho, tá bom? E depois eu vou parar esse vídeo. Vocês vão resolver essa atividade. E eu vou ler o conto De Onde Saiu o Provérbio, a vaca foi pro brejo, tá bom? E espero que vocês tenham compreendido essa atividade, realize ela com sucesso. Faça os estudos direitinho, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.